Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Que a paz do Senhor esteja sobre você, esteja na sua casa, esteja na sua família, que a paz do Senhor esteja no meio de nós. Sou eu, Padre Roger Araújo, que estou com você no nosso programa A Bíblia no meu dia a dia, deixando que a palavra de Deus seja a grande companhia da nossa vida. Senhor, nos colocamos diante da Tua presença. Vinde em nosso auxílio, vinde em nosso socorro. Apressa-nos, Senhor, em socorrer-nos, em nos auxiliar, em nos orientar, em nos iluminar. Dai-nos, Senhor, o Teu Espírito Santo, luz divina, luz sagrada, luz que ilumina nossos passos e nossos corações, para que possamos viver a Tua vontade. Nós queremos conhecer Tua palavra, Senhor. Nós queremos ser direcionados pela Tua palavra. Por isso, dai-nos bênção, paz e proteção, agora e para sempre. Amém. Amém, irmãos. Amém, queridas irmãs. Vamos abrindo nossa Bíblia. Não esquecer do caderno, da caneta, mas a Bíblia de hoje, vamos lá no capítulo 14 do livro do Levítico. Levítico 14. Colocando então aí a passagem, mais acima colocar a data, porque tudo isso é importante. Nós, no nosso estudo anterior, falávamos sobre a lepra e o estudo falava o quanto que essa erupção cutânea, ela tinha as prescrições próprias, talvez sejam as primeiras prescrições até médicas, para aquele contexto de cultura judaica, do cuidado que se tinha com a lepra, com todo o conhecimento muito rudimentar a respeito desse assunto. Hoje não, hoje, graças a Deus, a lepra tem cura, a lepra tem cuidados muito mais delicados e especiais, até mais humanos do que naquela época. Por isso, hoje o nosso estudo vai falar sobre a purificação do leproso. Veja só, o texto sagrado assim diz: O Senhor falou a Moisés: Esta é a lei do leproso para o dia em que for declarado puro. Será conduzido ao sacerdote, que sairá ao seu encontro fora do acampamento para examiná-lo. Se o sacerdote constatar que a chaga do leproso foi inteiramente curada, mandará trazer para o purificando 2 aves vivas e puras, madeira de cedro, púrpura e carmesim e isopo. Mandará matar uma das aves em cima de uma vasilha de barro cheia de água da fonte. Depois tomará a ave viva, a madeira de cedro, a púrpura, carmesim, o isopo e os molhará do mesmo modo que a ave viva, no sangue da ave sacrificada sobre a água da fonte. Aspergirá 7 vezes o que deve ser purificado da lepra, declarando-o puro, e soltará no campo a ave viva. Então o purificando lavará as vestes, apará todos os cabelos e se banhará em água, e será puro. Depois poderá entrar no acampamento, mas ficará fora da tenda durante 7 dias. No 7º dia, rapará todos os pelos, a cabeça, a barba, as sobrancelhas, enfim, todos os pelos, lavará as vestes e o corpo em água e será puro. No 8º dia, tomará 2 cordeiros sem defeito e uma ovelha de 1 ano sem defeito, 3 jarros de farinha fina amassada com azeite para oblação e 1 caneca de azeite. O sacerdote que fizer a purificação apresentará perante o Senhor o purificando, junto com estas oferendas, à entrada da tenda do encontro. Talvez nós achemos até a leitura muito minuciosa para tratar do assunto, mas é importante entender realmente as minúcias dos acontecimentos, porque o povo vivendo em acampamento, parando todos juntos lá e não sabendo lidar ainda com uma doença que parece ser tão contagiosa. Então é um cuidado
volto a dizer, preventivo com a pessoa e com o grupo. Com as pessoas que não têm ainda uma compreensão, um amor no coração, nem podem ser pensadas com a cabeça das pessoas de hoje. Porque até as pessoas com a cabeça de hoje, elas nutrem preconceito, desinformação e muitas vezes a falta de cuidado e delicadeza com as diversas doenças, enfermidades, sobretudo aquelas que nós não temos conhecimento e não sabemos lidar com ela. Então, o que precisa se ter, ou se indica aqui para o leproso, é que se tenha todo cuidado com ele. E esse tempo em que ele ficou retirado, à parte, não é para ele ficar marginalizado, mas para ser cuidado. Tanto que depois desse tempo, se ele ficou purificado, se ele ficou livre da doença ou da lepra na sua pele, ele vai se apresentar então ao sacerdote e o sacerdote vai declará-lo puro. Então, quando ele for declarado puro, ele vai seguir todo esse ritual e todos esses preceitos aqui em que está nos dizendo a palavra de Deus. A verdade é o seguinte: só Jesus nos purifica. Só o seu amor misericordioso é que tira as impurezas do nosso coração. Porque essa sim é a verdadeira lepra. A outra lepra, a medicina cuidou e cuidou bem, porque tem todos os tratamentos adequados para cuidar dela. E não precisamos ter nenhum medo, preconceito, de nenhuma forma. Eu mesmo conheço pessoas que tiveram lepras e fizeram todo o tratamento adequado, muito bem. Bem como também outras doenças e enfermidades. Agora, a impureza do coração, ela precisa de todo esse ritual sagrado, inclusive. Daqui eu falo da importância do sacramento da penitência. É um sacramento que tem o nome de penitência, não é só porque eu vou lá confessar os meus pecados, me ajoelhar, pedir perdão a Deus e renovar meu coração. Mas é preciso se penitenciar. Penitenciar quer dizer cuidar, vigiar, não relaxar, para que a impureza não vá tomando conta de mim. Quando eu alimento uma maldade dentro de mim, no meu coração, essa maldade não cuidada, sendo cultivada, ela vai se alastrar, ela vai se tornar uma verdadeira lepra dentro de mim. E uma vez que ela se alastrou, ela toma conta da minha vontade, dos meus pensamentos, das minhas inclinações. Só o amor misericordioso de Deus, buscado com toda a intensidade, é que pode me purificar desse mal. Por isso eu digo, purifiquemos nosso coração, purifiquemos nossos pensamentos, nossos sentimentos de todo o mal, para que o mal não esteja dirigindo, governando as nossas atitudes e aquilo que nós fazemos e realizamos. Deus, Ele cuida de nós. O que nós vemos aqui é um primeiro cuidado de Deus para com as impurezas da humanidade. A necessidade de se prescrever regras para isto é a necessidade de se observar com seriedade as impurezas do corpo, os cuidados médicos que temos que ter com todo o nosso corpo e com toda a nossa saúde, mas o cuidado moral, espiritual que nós temos que ter com a nossa própria vida. A partir do versículo 33, vai falar sobre a lepra das casas. O Senhor falou a Moisés e a Arão: quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos darei em propriedade, e eu atingi com a infecção da lepra alguma casa da terra que possuístes, o dono da casa irá informar o sacerdote, dizendo-lhe: parece haver infecção de lepra em minha casa. O sacerdote mandará esvaziar a casa antes de ir examinar a mancha leprosa, a fim de não contaminar o que nela há. Feito isso, o sacerdote irá examiná-la. Se ao examinar a mancha
notar nas paredes da casa cavidades esverdeadas ou avermelhadas, parecendo mais fundas que a parede, sairá pela porta da casa e fará isolar a casa durante 7 dias. Ao 7º dia, o sacerdote voltará. Se constatar que a mancha se espalhou pelas paredes da casa, mandará arrancar as pedras infectadas e lançá-las fora da cidade, em lugar impuro. Fará raspar a casa toda por dentro, e o pó da raspagem será lançado em lugar impuro. Você veja que o cuidado que se tem com um leproso é o cuidado que se vai ter com a casa que os leprosos, ou a casa que foi infectada pela lepra. Porque a visão era que aquela casa toda, as paredes dela estariam contaminadas. E aí a necessidade de se cuidar. Eu lembro quando teve um acidente com o Césio 137 em Goiânia, e aquela radiação se espalhou, porque foi pegada aquele instrumento radiativo no ferro velho, e onde aquela peça foi levada, ela levou com certeza a radiação, o elemento radioativo para as casas e contaminou. Então o cuidado que se tinha que ter, não podia se aproximar, casas foram destruídas e animais foram sacrificados, porque o que não sabe se tratar tem que realmente se cuidar. Então, eu não vou falar agora de uma casa de um leproso nos dias de hoje como era naquela época. O importante aqui é saber ter a delicadeza do cuidado, o zelo do cuidado. O mal contamina. Não é que eu estou dizendo que uma pessoa que tem qualquer doença ou enfermidade, ela vai nos contaminar. Eu estou dizendo que muitas doenças se proliferou porque não se cuidou devidamente. Não se fez o saneamento básico e todos os cuidados prescritivos que muitas vezes é necessário se fazer. Até as pessoas hoje que morrem em hospital por causa de contaminação hospitalar. Quanto que é importante os cuidados que são prescritos. O nosso Deus é o Deus da vida, não é o Deus da morte. Por isso que os cuidados, as prescrições médicas são importantes, são necessários para a própria saúde humana. Como é importante se cuidar, se prescrever e fazer tudo aquilo que é o necessário para que a nossa vida ela seja multiplicada aqui na face da terra. Vamos agora chamar o Padre Antônio Xavier para que esteja conosco no nosso estudo das Sagradas Escrituras. Aqui no capítulo 14 do livro do Levítico, nós vemos a questão da lepra. Essa questão da doença de pele, chamada lepra, ela é muito ampla nesse contexto de Antigo Testamento. Como nós vemos aqui, a lepra poderia estar nas pessoas, poderia estar nas roupas e poderia estar nas casas, para mostrar que não é simplesmente uma lepra, mas qualquer coisa que se parecesse com uma lepra, não sei, uma mancha que surgisse na roupa ou na casa que surge alguma mancha, alguma coisa estranha, eles entendiam que aquilo era lepra, porque a lepra era simplesmente um sinal de impureza. E por isso o sacerdote deveria ir lá e tinha um procedimento com a roupa e um procedimento também com a casa que deveriam ser feitos para que se sanasse aquele mal ali e que ele não viesse a contaminar as pessoas. É interessante essa função aqui do sacerdote quando a lepra não é na pessoa, porque na pessoa o que ele podia fazer era simplesmente a inspeção. Se fosse constatado que a pessoa estava impura, ela deveria se retirar do meio dos outros, porque senão ela corria o risco de tornar todos aqueles ali impuros. O conceito é tanto de influência do mal que um fez no meio do grupo, como também o contágio, uma epidemia. Eles não tinham uma medicina acertada como nós temos hoje, Então esse tipo de procedimento não é estranho, Imagina que até deficiência física já foi entendida, inclusive em algumas culturas indígenas, culturas africanas e outras, assim como sendo um castigo de Deus para aquela família, porque aquela família teria cometido um mal, Claro que tudo isso tem a sua conjectura cultural, mas não tem valor absoluto, que é a mesma coisa que aqui é dito.
Agora, em relação à casa e às roupas, precisa realmente ser eliminado aquele problema para que as pessoas não venham ser contaminadas. Ou seja, uma das funções do sacerdote é garantir a pureza do povo, tanto expiando os seus pecados, como retirando do meio do povo sinais, traços como esses da lepra, que viessem então a poder contaminar o povo todo e tornar aquele que era chamado a ser um povo santo, um povo marcado por uma espécie de impureza. Embora o difícil é sempre aquilo, o que é impuro? Eles não conseguem descrever muito bem, só garantem que é uma espécie de rompimento que tem ali do relacionamento com Deus de alguma forma. Cada vez, Senhor, a Tua palavra nos dá ciência e consciência de que precisamos nos cuidar, precisamos nos purificar. Devemos cuidar da nossa saúde, Senhor, com todo amor, com toda a diligência necessária. Mas precisamos, Senhor, cuidar da nossa alma e do nosso coração, por todas as impurezas que entraram dentro de nós. É por isso que nós suplicamos: lava-nos, Senhor, purifica-nos, Senhor, preserva-nos do mal, Senhor, abençoe nossa saúde física, a nossa saúde emocional, a nossa saúde espiritual, mas liberta-nos do mal, liberta-nos do pecado. Dai-nos, Senhor, Tua bênção, dai-nos, Senhor, Tua graça, dai-nos que possamos sempre andar na Vossa presença. Que a Tua bênção, Senhor, esteja então sobre nós e nos conduza por todos os dias de nossa vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.